Boa tarde, galera. Tem alguns avisos aqui antes de iniciar, tá, pessoal? Eu gosto de falar assim, né? Olhando pra vocês. É porque eu não vejo a câmera. Aqui é meio improvisado, né, pessoal? Nada tão bem produzido nessas aulas. Mas o importante aqui é o conteúdo. E, galera, vamos lá. Alguns avisos que eu tenho. Beleza. Primeiro, estou conversando aí lá no IF para criar agora nesse segundo semestre um curso completo, tá? De programação para análise de dados. Eu falei ontem na turma de estatística, vou falar aqui para vocês. O curso vai envolver esse módulo de programação aqui básico, 1 e 2, é uma disciplina. Vai envolver o de estatística com um pouco mais de assunto, que seriam 60 horas a disciplina, segunda. A terceira disciplina seria SQL, noções de banco de dados relacionais com SQL, porque tem a ver com análise de dados, extração para analisar dados. A quarta disciplina seria Python para análise de dados, que é o módulo 3 de vocês, só que talvez com um pouco mais de conteúdo, ou não, talvez só com 40 horas mesmo, talvez já seja o suficiente. Acho que já é o suficiente, até pelo conceito, pelo que eu tenho, né, de conteúdo feito, de material, de tudo mais, para dar 60 horas talvez eu não tenha tempo. E, por fim, uma disciplina de introdução ao aprendizado de máquina, onde vocês vão aprender noções de aprendizado de máquina e criar modelos de previsão. Talvez eu até chame essa disciplina de modelos de previsão com aprendizado de máquina, ou alguma coisa do tipo, né? Que eu iria focar só em modelos supervisionados e de previsão, tanto classificatórios quanto de regressão. Para quem não sabe o que eu estou falando, não se preocupe, né? Aprenderia lá. Seriam 5 disciplinas, 5 ou 6 disciplinas. Acho que 5, cada disciplina com 3 semanas. 5 vezes 3, 15 semanas, que é o tempo máximo que eu teria, né? Só que qual é a questão desse curso? Esse curso é um curso FIC, diferente desse aqui. Esse aqui é um curso livre, por isso que são 39 horas. Esse outro curso seria um curso de pelo menos 240 horas, né? 260 horas. Seriam 3 de 60, 240 horas e 2 de 40, ou talvez até mesmo 5 de 60, que daria 300 horas. Ou seja, é um curso que iria de agosto a dezembro. É um curso que teria aula 3 vezes por semana, provavelmente no horário do almoço, para ficar mais para todo mundo bom, né? Ali entre meio-dia e meia e 2h30, né? Ou entre meio-dia e meia e 2 horas, né? Nesse horário assim, terça, quarta e quinta, não tendo na segunda nem na sexta, tá? Só qual é a grande diferença? Vocês iam ser matriculados no IFPB. Inclusive, se alguém aqui não é estudante, poderia até tirar a carteira de estudante. Porém, o que é que eu preciso? Dizendo isso, até muita gente, né, fica tentado, né? Porém, a grande questão para o pessoal aprovar esse curso? O problema da evasão. Isso é um curso que normalmente tem uma evasão alta. E eles sabem, o pessoal sabe disso, a gente sabe disso. E aí eu prefiro abrir como um curso livre, né? O tamanho da evasão não é legal para o campus. Eu gosto de olhar assim, tia. E aí eu fico aqui. Não é legal para o campus, tá? Então, eu precisaria de um compromisso, principalmente de vocês. Foi a minha justificativa com a direção. Os alunos que eu tenho hoje, que tem ali entre 10 e 20, seriam os primeiros, né, a se matricular. Eu colocaria um máximo de 50 pessoas, né, considerando que vocês estariam. E a seleção seria... ia ter um edital para isso. A seleção seria uma aula offline dessa, uma aula online dessa, onde naquele momento quem estivesse na aula teria que se matricular e receber um link para se matricular. Então as primeiras pessoas que se matriculassem ali, quando eu soltasse o link, né, estariam matriculadas no campus, né? Seria liberada essa informação de matrícula dentro daquele dia, vamos dizer assim. Então, para que as pessoas interessadas mesmo estivessem atentas e participassem. Então, se vocês aqui,
tenho 11 pessoas, 12, 10 pessoas, tiverem, juntando com o pessoal de estatística, tiverem interesse nesse curso, aula terça, quarta e quinta, de agosto a dezembro, com um curso fixo de programação para análise de dados, que dá em torno de 300 horas no máximo, pode dar um pouco menos, eu trabalho para isso. E no semestre que vem eu teria condições de fazer isso com vocês. Tá? Eu teria carga horária suficiente. Né? No outro semestre eu não teria. Se não, aí eu vou ter que abrir cursos individuais. Né? Assim, essas disciplinas seriam individuais. Né? Que não é tão legal, né? Não seria tão legal. Então, beleza. Para isso funcionar, era interessante que tanto vocês quanto o pessoal da turma de estatística fizesse meio que uma solicitação, uma baixa assinado mesmo. Tá? Não sei se algum site que tenha de você ir lá e assinar. Ou eu criar um Google Form mesmo, dizendo eu tenho interesse nesse curso, por isso assino aqui esse e-mail e e aí eu mandar esse formulário para a coordenação. Ó, eu tenho uma turma aqui de 30 pessoas interessadas nesse curso. Eles entraram nesse link e disseram que tem interesse. Entende? Então teria que ser nesse padrão, para a gente ter uma evasão baixa no final. Agora é um curso mesmo, com notas, vocês vão ter conta no Swap, talvez a aula possa até estar no Classroom, mas talvez seja no Moodle. Né? Mas a gente vai ter que ter encontros, vou ter que acompanhar vocês pelo menos 3 vezes por semana. Seriam 3 vezes por semana, durante 3 semanas, uma disciplina. 10 aulas para cada disciplina. 10 aulas assim, de 1h30 mais ou menos. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Sim, outro assunto. A gente vai precisar, essa é a segunda aula, eu vou precisar de pelo menos 8. Então, segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. A sexta aula terminaria dia 25. Eu vou precisar de pelo menos 2 aulas extras durante esse período. Né? Porque dia 12 eu já estaria de férias. Aliás, dia 25 eu estou de férias, mas eu vou adiar um pouquinho essas férias. Então, o ideal aí é vocês marcarem comigo um dia, por exemplo, terça-feira, no horário do almoço, se todo mundo puder, ou nesse mesmo horário, 2h30. Sábado não rola essas aulas extras, só rola também. Sábado rola se for de tarde. A gente pode ir marcando. Né? Então a próxima poderia ser terça, eu vou botar no grupo. Se puder ser na terça, no horário do almoço, a gente já adianta um assunto. Tá? Eu vou botar lá. E eu vou botar os horários no grupo e vocês voltam, beleza? Mas vamos começar aqui. Galera, hoje a gente vai... Deixa eu compartilhar logo a tela. Hoje a gente vai começar a entrar em programação de verdade. A gente vai começar agora. Vocês aprenderam até agora foi basicamente lógica. Olha, a turma aqui tem quantas pessoas? (18). Tá ótimo. Se esses 18 se comprometerem com o curso, já tá ótimo. Eu abro uma turma de 30 e aí a gente vai ter mais uns 4, 5. Deixa eu ver onde é que eu tô. Deixa eu ver aqui. Hoje a gente vai pela primeira vez, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o uso do VS Code, tá? Talvez alguns já estejam usando.
Cadê ela? Boa tarde. Tá, aqui nossa turma. Deixa eu só vir pra cá. Ó, já estamos... Aqui eu separei, tá? Atividades 1. Dia 30 agora eu fecho tudo do módulo 1, tá? Dia 31. Agora essa semana, final do mês, quem não enviou o módulo 1, deu gás aí. Só tem uma pessoa que enviou o projeto 3, projeto 2. Quer tá vendo, hein, galera? Ah, não, isso aqui tem uma não. Eu que tô errado. 27. 25. Um entregou aqui atrasado. Esse aqui talvez, eu vou ver quem foi. 25. Beleza? Então eu já vou fechar agora. Aqui é a atividade. Aqui é a aula 2, tá? Aulas 2 e atividades 2 é do módulo 2. Deixei tudo na mesma turma aqui. Ah não, tá aqui. Vai ter uma atividade desse material. Tá, vamos lá. Galera, é o seguinte. Deixa eu abrir aqui o Colab. Eu acho que eu abro nessa conta aqui. Hoje a gente vai para bibliotecas, tá? Eu tô abrindo aqui, mas nem precisava. Só se eu falar alguma coisa. Mas, na verdade, eu vou abrir no VS Code. Eu não vou mostrar aqui onde você escreve no VS Code. Como você configura. Porque isso aí tá lá no material, na aula... No capítulo 1. Tá? Se tiver alguma dúvida, depois a gente pode ver nas próximas aulas, ou você pode perguntar. Beleza? Só que o que eu vou falar hoje para vocês é o assunto de... Tá aqui resumido. Vocês podem até ter assistido o vídeo. Eu sempre peço, assistam um vídeo antes da aula. Ajuda bastante. Mas... Não, não é esse não. Cadê? Eu não fiz não, foi? Fiz esse aqui. Bibliotecas, tá? Aqui a ideia agora é trabalhar com bibliotecas. Vamos fechar essa aula hoje, mesmo que passe um pouquinho de 4h30, vamos fechar esse assunto hoje. Mas se não der tempo, não tem problema não. A gente vai falar de bibliotecas e a gente vai usar o VS Code. VS Code, esse software aqui de programação, tá? Eu vou até fechar ele para abrir novamente. Tinha um testezinho que eu fiz aqui. Eu tenho ele instalado, tem como instalar, tem um passo a passo lá no material. Acredito até que alguns de vocês já estejam utilizando ele, né? Então eu acho que eu cliquei 2 vezes. Diabo, isso é abaixo. Então tá aqui o VS Code. Aqui é um projeto inicial, mas eu vou fechar essas telas do VS Code e criar um novo projeto aqui. Basicamente você vai abrir uma pasta, abrir os arquivos que estão numa pasta, tá? Mas vamos chegar aqui já já. Toda a questão de configuração inicial do VS Code você vai ver no capítulo 1, tem lá um passo a passo, beleza? Aqui eu já tenho ele configurado, as extensões que eu estou usando, eu preciso até dar uma atualizada. Então normalmente eu faço o seguinte, pessoal. Sim, programo nele, show de bola. Open Folder, que eu vou abrir uma página, uma pasta,
Por exemplo, eu posso abrir essa pasta aqui Python, que eu criei uma pasta no Windows Explorer aqui, né, no Windows. Posso criar uma outra aqui chamada projeto biblioteca. Posso fazer isso. Eu até criei aqui chamar ele aqui de projeto biblioteca não, porque tem chamar de projeto Python. Pronto, não tem nada aqui dentro. Então eu vou selecionar essa página, ele abriu, ó, não tem nenhum arquivo aqui. Beleza? Tudo bem. Ok? Fechar esse welcome aqui. Então, tem aqui a opção de você, na verdade, aquilo ali é um notebook, né? Você pode criar um notebook aqui dentro do VS Code. Você pode criar sim um arquivo de notebook aqui dentro. Certo? Dentro do VS Code, ele é um arquivo com uma extensão diferente. E você programa com células normalmente. Só que você precisa instalar o Jupyter ou algo semelhante. Eu instalei aqui no meu caso o Jupyter Notebook. A extensão do Jupyter, tá? Eu estou usando aqui o Python 3.11. E você pode abrir aqui um arquivo. Eu vou abrir aqui um projeto. Ó, File, OpenFold. Esse Análise Pet Shop não. Vou... Esse aqui. Ele tem vários notebooks aqui. Foi isso. Deixa eu fechar todo mundo. Ixi, tá nem salvo. Pronto. Esses arquivos aqui, todos que eu criei, ó, eu criei uma pasta aqui, notebook. Ixi. Eu não conheço esse arquivo. Peraí. Ai, acho que eu vou ter que recuperar isso aqui no JIT. Ixi, deu alguma bronca aqui no meu... Logo aqui, ó. Peraí, deixa eu fechar ele. Deixa eu ver se ele vai recuperar aqui. Aqui ele abriu, ainda bem. Não sei que danado foi esse. Tá certo. Ih, rapaz, parece que eu perdi esse arquivo. Perdi não. Ainda bem. Pronto. Por exemplo, aqui eu criei uma pasta Notebooks. E eu posso criar novos arquivos aqui desse tipo. Um arquivo notebook, tá? Criar um code, criar um generate code aqui,
um markdown, certo? Vou fechar, don't save. E vou clicar aqui e vou apagar ele. Beleza? Então, sim. É só você criar um arquivo IPyNB. Beleza? Eu vou salvar tudo aqui, que eu não sei o que aconteceu da outra vez. Abrir o DR, projeto Python. Pronto, esse aqui que não tem nada, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o nosso biblioteca e vamos embora. Galera, vamos discutir isso primeiro, depois a gente vai fazendo uma práticazinha. Se não der tempo da prática hoje, não tem problema. A gente tenta até marcar para sábado agora, se for o caso. Uma aula, beleza? Qual a ideia aqui? Caminho difícil. Escrever softwares, hoje em dia, né, a gente com a IA aí fica até mais fácil. Né? Softwares complexos, sistemas, algoritmos matemáticos. Imagina que tu tivesse que escrever o cálculo para tudo que tu fosse fazer no Python, né? Imagina aí. Aí, Zé. Que tu fosse ter que codificar tudo, né? A ideia aqui da biblioteca, pessoal, é você reutilizar código. Isso é comum em qualquer linguagem de programação. Né? Alguém já fez a roda, não precisa você reinventar a roda, né? Fica mais fácil de organizar muitos projetos. Ou seja, eu não preciso criar mais a borracha. Antes eu tinha que criar a borracha, criar o ferro, desenhar o ferro, colocar a roda no ferro. Não, hoje eu compro a roda e o pneu e junto. Né? Então eu não me preocupo com os mínimos detalhes. Né? Então para isso eu vou usar bibliotecas. Né? Eu vou usar módulos, eu vou utilizar pacotes, são conceitos do Python. Né? Em cada linguagem de programação tem a sua forma de conceituar isso, mas todas elas vão ter. Né? Então, por exemplo, o que é um módulo? Um módulo é um simples arquivo Python, né? um arquivo PY aí, Y é como? U, né? Não, U é Y, como é Y, né? Aí agora eu me baguncei. Pode ser PY mesmo, né? Então, é um arquivo Python, né, que você pode ter lá funções, né, você pode ter variáveis, classes, que é um assunto que a gente não estudou ainda, mas eu já comentei algumas vezes. Então, o que você vai reutilizar. Né? Imagina toda vez que tu tem uma função de soma, 2 números. Toda vez que tu somar, vai chamar essa função. Não, tu cria só uma vez. O pacote é quando você vai criar um conjunto de módulos desse. Normalmente você coloca dentro de uma pasta. E para isso você cria também nessa pasta um arquivo nomeado dessa forma aí. Né? É um arquivo init. Para você identificar que aquilo é um pacote para o Python. Tá? E a biblioteca é algo mais robusto, parrudo, né? Que tem um conjunto de pacotes, de módulos dentro dela. Então imagina isso aqui, ó. Imagina que tu tem um código, não se preocupa ainda com esse if name igual a main, tá? Depois a gente comenta sobre isso. Mas imagina que tu tem um código e você tem esse código aí, ó. Def main é uma função chamada main e ela simplesmente imprime executando um ponto reticências. Pronto. O que é que eu estou dizendo quando eu coloco esse if name igual a main, chame a função main? Porque é o seguinte, eu posso ter esse arquivo Python aqui, esse arquivo py, sendo executado diretamente, sendo, digamos assim, sendo executado ele próprio, ele não está sendo usado por outro arquivo. É quando você tem ele no modo script. Ou seja, se você executa ele diretamente, o Python, ele define uma variável, define esse name aqui, com o valor main. E aí, se você botar um bloco if aqui, né? If name foi igual a main, chame a função main. Ou você poderia chamar essa função aqui de principal, de início, de begin, de start, como você quisesse. Né? O que é que ele está dizendo? Se eu executar esse próprio arquivo, eu estou executando esse arquivo no modo script.
né? Ou seja, quando eu executo esse próprio arquivo aqui, se eu criar um arquivo aqui no new file, boa, criei um arquivo aqui no Python. Ele está perguntando, ó, é um arquivo Python, um arquivo texto ou um arquivo Python file? Eu cliquei Python file, né? Vou clicar 2 vezes aqui, não, na verdade vou renomear ele. Onde é que eu renomeio aqui? Tá, eu vou primeiro criar o seguinte. Eu posso fazer isso, ó, print. Olha isso. Olá. Tá. Deixa eu salvar ele. Ele não salvou como PY, não? Ah, salvei no lugar errado, desculpa. Peraí. Aqui. Vou chamar um arquivo aqui, teste.py. Tá? Pronto. Então aqui, se eu digitasse isso, ó, print. Olá mundo, e rodasse esse código, ele vai rodar aqui embaixo, ó, olá mundo, script Python, tá? Mas eu posso usar esse arquivo como um arquivo do tipo módulo, ou seja, um arquivo que vai ter funções aí dentro que eu vou utilizar em outro código, em outros arquivos, né? E aí eu tenho que definir se ele vai ser um modo script ou um modo importação. Por exemplo, se outro programa importa esse módulo, o name, ele assume o nome do arquivo. Ou seja, o bloco if não é executado. Fica em silêncio e apenas fornece suas funções. Por quê? Serve aquele if, né? É muito, né, muito mais utilizado hoje, muito usado sempre, mas se você bota isso aqui igual a main, beleza? Igual ele falou aqui, ó. Tá com... Se for simples mesmo, fica mais... Aí você chama aqui uma função. Eu vou dizer aqui, ó. def main. E a função é print olá mundo. Então, se isso for verdade, chama essa função. Beleza. Ó. Ele chamou a função olá mundo. Por quê? Porque eu executei esse arquivo como main. Mas se eu criar um outro arquivo aqui, se eu criar um outro arquivo aqui chamado deixa eu ver aqui. Outro arquivo aqui chamado início. .py. Esse arquivo aqui poderia chamar métodos, funções que estão dentro desse módulo. Mas aí, quando esse módulo teste fosse executado, ele não iria ser, digamos assim, chamado, a variável name não teria esse valor. A variável name vai ter o nome teste, vai ter o valor teste. Se você disser assim, print esse name e rodar aqui, eu falo muito, né, galera? Ó, qual foi o valor? Main. Beleza? Mas, se você quiser, por exemplo, chamar lá aquela função main a partir de teste, né? Aqui você pudesse querer chamar teste.main. Ele não vai aqui. Não vai funcionar aqui agora, tá? Eu não defini teste. Beleza? Mas calma lá que a gente vai falar disso aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando... Não defini isso como módulo. Quando eu quero fazer isso, essa variável name não vai ter o valor main, vai ter o valor teste. Era só isso que eu estava querendo dizer a vocês. Beleza? Então eu posso usar ele como um arquivo de script ou como um módulo de importação. Bora lá. O que é o módulo? O próprio arquivo PY. Beleza?
O que é o pacote? Uma pasta com vários módulos desse. A gente vai criar aqui. Se não der tempo hoje, a gente cria na próxima aula. E a biblioteca? Esse conjunto organizado aí de pacotes e módulos reutilizáveis. Beleza? Vamos para exemplo. Por exemplo, o comando import math. Ele vai trazer um módulo inteiro do math. Esse comando aqui, por exemplo, eu vou botar aqui início. Import. Ele vai trazer o Python ainda que eu não marquei, quer ver? Math. Vou tirar isso aqui por enquanto. Então, se eu rodar esse aqui, ele rodou. O que é Math? Math é um módulo de funções matemáticas, né? Ele é definido em C, ou seja, você tem uma execução mais rápida, né? Claro que não é perceptível, né? Então, para evitar conflitos, evitar, entre outras questões, eu trago um módulo todo aqui, certo? Estou trazendo o módulo todo. Então, dentro desse módulo, eu posso usar várias funções matemáticas, inclusive uma delas é o SQRT, ou seja, uma função que vai calcular raiz quadrada. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Deixa eu ver se eu... Acho que aqui não dá não, teria que configurar. Mas eu acho que está dando para vocês enxergarem, né? Então, se eu chamar aqui raiz, uma variável, raiz quadrada, recebe... Isso. Alguém está com o microfone ligado aí, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu parar aqui, peraí. Pessoal, se vocês puderem, deixa eu ver aqui, desativar o som. Isso, era aqui. Vamos pra cá. Então, eu importo aqui, ó, a raiz quadrada, né? Eu calculo aqui a raiz quadrada de 25. E eu posso até dar um print aqui, ó, print, só para vocês verem. Raiz quadrada, beleza? E ele vai calcular e vai apresentar aqui, ó, 5. Aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver. Certo? Qual é a questão? Eu posso também importar só a função. Ou seja, em vez de eu pegar a caixa de ferramentas e levar para fazer meu serviço, eu vou na caixa de ferramentas e pego só aquela ferramenta que eu quero. Sou mais cirúrgico, né? É muito bom quando eu não quero, quando eu uso poucas funções repetidas, né? Um código mais enxuto. Então, para isso, eu teria que fazer o quê? Import, não, from de quem? De matemática. Import esse aqui, ó, from math. Aí você vai importar só, dá um Ctrl espaço aqui, tem várias funções. Eu vou SQRT. Nesse caso, eu não preciso chamar math mais. Eu posso dizer que a raiz quadrada agora vai ser SQRT, que eu já importei de 100, né? E print raiz quadrada, né? Tá aqui, ó, apareceu 10 aqui embaixo, beleza? E eu também posso importar uma biblioteca, né? E dar um apelido a ela, por exemplo, import NumPy. E aí eu dou um apelido, NP. Por quê? Porque eu não preciso escrever toda vez NumPy, tal. Né? Eu posso, por exemplo, escrever NP ponto. Né? E eu tenho várias... Esse aqui é um assunto que a gente vai estudar lá no módulo 3. Eu posso, por exemplo,
transformar uma lista em um array no Py. Uma lista 1, 2, opa, aqui é no, em um array no Py. Tá aqui, ó. É como se fosse uma matriz. Vocês já estudaram um array NumPy? Lembra muito o estilo como se fosse matrizes no colégio, né? É basicamente uma matriz. Ele transforma essa lista de valores em uma matriz, em um array NumPy. Certo? Então é isso aí, ó. Você tem módulos, você tem... Sim, beleza. Aqui eu já terminei. Módulos, pacotes, biblioteca. No Python a gente já tem alguns módulos, né, vamos dizer assim, incluídos. Que é ali, a gente já utilizou vários deles, na verdade, né? Que é a biblioteca padrão do Python, né? Ele já traz alguns comuns, sem que a gente precise instalar esses módulos, né? Então é importante que a gente conheça esses módulos, alguns deles. Módulos Randall, Sys, OS, se você quiser ter acesso a questões do sistema operacional. Deixa eu só parar aqui rapidinho, pessoal, ter essa notificação. Então, toma aqui. Alguns módulos já vêm pronto, certo? Alguns módulos já vêm pronto aqui. Exemplos. Módulo Randall, né? Você pode importar o Randall e trazer, por exemplo, um valor aleatório entre 0 e 1, né? Você pode importar o Randall e aí trazer um valor entre 1 e 10, né? Se você definir aqui. Então, tudo isso é bom você saber, você não precisa decorar, né? O Randall é um módulo para valores aleatórios, né? Então você pode chegar aqui, por exemplo, print, só para você ver em uso, ponto random. Então se você, como isso é um método, né? Se você utilizar qualquer uma dessas aqui, não precisa decorar, é só pesquisar. Você sabe que vai ter o uso. Ó, o valor que deu foi esse. Ó. Tá? Imagina aí que tu também quer utilizar valores estatísticos. Eu quero calcular uma média de valores de uma lista. Eu não vou criar uma função para isso, né? Então eu vou importar aqui, ó, import statistics, né? E vou, por exemplo, imprimir em statistics.min. Eu vou passar aqui uma lista de valores 10, 20, 30, 40, 50. Né? A média deu 30, apareceu aqui. Então, assim, o que você precisa é entender. Eu estou importando o módulo Statistics, que já está criado pelo Python. E lá eu tenho média, mediana, moda, variância, covariância, correlação. Eu preciso saber como usar. Boto no Google, não precisa decorar cada um desses. Né? Hoje em dia, até o próprio chat vai gerar para você o código. Você precisa entender. Entender o que está sendo feito ali. Entender quando usar média, mediana, enfim. Né? A questão agora é o seguinte. Como analisa um pequeno conjunto de dados, calculando médias e variâncias, sem ter que baixar a biblioteca toda? Né? Então, eu poderia simplesmente importar o que eu vou utilizar também usando from statistics import fulano de tal. Beleza? Esse slide aqui está falando de quê? Está falando do seguinte. É muito comum usar isso aqui, mas é o módulo Sys. Quando eu quero conversar com o terminal. Aqui vocês estão vendo que eu estou executando
direto no VS Code, clicando aqui. Mas eu posso executar com uma chamada em Python aqui normal, né? Via comando. E aí, nessa chamada, quando eu dou, por exemplo, python.app.py e passo esse parâmetro, por exemplo, Alice25, o que é que eu estou fazendo? Eu estou chamando aqui, ó, Python, app é o nome do arquivo, né? E estou passando dois parâmetros, Alice e 25. Esse módulo sys, ele consegue captar no primeiro elemento dele, né, o nome do arquivo Python. No segundo elemento dele, nessa lista, sys.argv, o segundo argumento é Alice, e o terceiro é o valor 25. Na prática, ou para você, na prática mesmo, hoje em dia, você dificilmente vai utilizar essa situação. Você pode terminar um programa usando sys.exit, por exemplo, 1, com o valor 1. Você pode chamar a versão do Python, você pode detectar a plataforma do sistema operacional. Então veja só, se você der um comando aqui, ó, Python, ele vai dizer para mim, ó, eu estou no Python 3.11, né? Informações aqui a mais que eu precisar, eu estou dentro do Python aqui, né? Veja que mudou a codificação, né? Se eu rodar aqui, ó, teste.py, não, teste.py, não. Isso aqui, eu não estou dentro da pasta, não. Porque aqui eu estou dentro do, deixa eu ver aqui, projeto Python. Eu estou em início, né? Aqui eu estou com o arquivo início aberto. Eu teria que voltar uma raiz. Vocês estão vendo aqui o nome início? Eu estou dentro do arquivo início, na verdade. Aqui. Se eu botar aqui, por exemplo, Python. Python não, Tiago. Se eu botar aqui, por exemplo, A igual a 10, B igual a 10, print A mais B. Ele imprime o 20, tá? Se eu der aqui um sys. Não, Ctrl. Deixa eu me lembrar aqui de cabeça agora. Sys.exit 1. Deixa eu ver se. Sys.exit. Isso. Ele saiu do programa. Ele estava dentro do arquivo início aqui. Dentro do Python aqui, tá? Rodando o Python. Mas não era isso que eu queria mostrar, porque eu errei. Opa. É isso aqui. Que tá assim. Python. Aqui. Teste.py. Aí, ó. Olá, mundo main. Eu executei esse cara aqui. Olá, mundo main. Né? Se eu colocar aqui dentro o sys e pegar aqui, ó, o argumento 1 e o argumento 2. Vamos lá. argv índice 1, que na verdade é o segundo, né? E o sys argv, faltando importar, 2. Pegar o 0 também. Sys argv, isso é meio chatinho, que a gente não usa. Importe sys. Beleza? Se eu aqui, ó, pela linha de comando, der um Python teste.py, Tiago 30. Cadê? Pegou não? Oxi. Deixa eu ver. Não estou conseguindo identificar o problema não. Ele está pegando o anterior. Bem, depois eu vejo isso aqui e volto para vocês, pessoal. Isso não é o mais importante não. Algum
algum errinho aqui, mas eu vou ver. E volto aqui, tá? Eu quero pular logo essa parte aqui menos importante. Esse aqui é importante. Beleza. Eu quero agora instalar alguma biblioteca externa, né? Por exemplo, eu quero instalar uma biblioteca que cria emojis, né? Meu software, não é nada que está no Python. Lembre que o sys, o início, teste, essa galera, ele vai dar erro porque ele tá por aqui, ele vai dar erro porque ele não está pegando um parâmetro. Agora aqui não era não para dar. Python teste.py. Aqui ele não pegou. E aqui? Olha lá. Tô encucado agora. Às vezes você não encontra o problema. Mas eu vou achar e depois eu falo para vocês. Espera aí. Vamos para o principal aqui. Eu quero agora instalar uma biblioteca externa. Que alguém... Eu vou dar esse comando. Pip install emoji. Que alguém desenvolver e eu quero usar. Eu já tenho ela instalada. Tá? Então deixa eu again. O que é que ele está dizendo aqui? Eu já tenho ela instalada. Ele está dizendo assim, ó. Você talvez já tenha instalado no pacote global, no ambiente global. Vou explicar isso agora a vocês. O que pode causar conflitos entre pacotes, versões, blá blá blá. Você quer criar um ambiente virtual para essas dependências, para esse pacote isoladamente. Vamos entender isso aqui. Vou botar create, tá? Vou botar create e vou dizer para ele criar um ambiente virtual e para esse Python aqui. Espera aí. Ele criou. Eu já tinha instalado. Ele já está instalado. Beleza? O que é isso? Presta atenção, galera. Eu vou falar olhando para vocês aqui. Quando você está criando um projeto, você tem um Python do seu computador instalado, certo? Que você instalou lá no seu sistema operacional. Mas quando você está criando um projeto, é importante que você tenha o seu projeto protegido. Tem um ambiente para ele, com esse conjunto de bibliotecas, com esse conjunto de módulos, para o seu projeto. Por quê? Porque essas coisas mudam. Hoje você usa uma biblioteca externa dessa emoji, e essa biblioteca utiliza outras e outras bibliotecas nela. Então, se existe uma atualização dessa biblioteca aqui, e você, toda vez que for instalar essa mais nova, pode dar o quê? Conflito entre versões de outras bibliotecas. Então, não é recomendado que você instale essa biblioteca no seu ambiente global, do seu computador, mas que se crie um ambiente virtual, e aí você pode criar isso manualmente, que não é o momento aqui eu mostrar, ou acredita até que no material, não sei se o capítulo 1 tem, mas o próprio VS Code pode também criar para você, para o seu projeto, porque as suas bibliotecas ficam ali, beleza? Então, se eu der um pip list aqui, ó, pip list, ele vai me trazer, ó, todos os pacotes que eu tenho aqui, ó. O IPython, Jupyter, tem o Pandas, ó, a versão do Pandas para quem trabalha com análise de dados, Pillow para arquivos, acho que é arquivo de imagem, requests, né? E se você olhar, já tem um emoji aqui, ó, né? Tá instalado no meu ambiente, certo? Isso que eu estou falando para vocês, vocês vão ver na hora que vocês vão configurar o VS Code. Quando eu inicio o projeto, eu não sei se vocês viram, mas eu tenho aqui a versão do Python que está sendo usada nesse ambiente. No momento que eu criei
No momento que eu crio um ambiente virtual, opa, aqui, ó, eu seleciono aqui o meu interpretador, né? O interpretador do Python, né? Que eu vou usar. E no meu caso aqui eu estou usando esse, ó, esse Python que está aqui nessa minha pasta, ó, 3.11, né? Mas eu estou usando ele, beleza? Se eu der Ctrl Shift P, Select Interpreter, eu posso criar aqui um ambiente virtual e criar, ó, gerenciar esse ambiente virtual criando o uso do VEnv, é o Virtual Environment, ambiente virtual, né? Ou aí eu teria que instalar tudo lá ou gerenciar com as instalações do Python global. Ele falhou, depois eu vou perder tempo aqui no momento da aula para ver esses erros não, tá? Mas quando você criar qualquer novo projeto, a gente vai ter um momento de tratar de ambientes virtuais, de tratar disso aí, tá, gente? Mas quando você criar qualquer novo projeto que tenha um ambiente virtual, né? Por exemplo, eu uso, na verdade, o meu projeto aqui, por exemplo, nesse projeto aqui, eu uso um ambiente virtual e eu configuro os meus, cadê ela? Aqui. As minhas bibliotecas com o Poetry, tá? Com o Poetry. Tá, isso aqui é outra coisa, é outro assunto, eu não vou comentar disso aqui agora. Mas eu tenho um ambiente virtual aqui que o meu software trabalha com essas versões aqui dessas bibliotecas que eu utilizo nesse projeto, tá? Então eu fico fechadinho, protegido. Beleza? Mas, para o momento, eu só quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu estiver usando várias bibliotecas, um projeto maior, mais robusto, eu vou querer criar um ambiente virtual para o meu projeto, para proteger as versões, para proteger o meu projeto de conflito de versões. Tranquilo? O que é que eu quero agora? Calma lá. Quero terminar pelo menos esse slide aqui para dar essa noção a vocês. E eu acho que o projeto que eu ia implementar hoje, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não tem problema, a gente faz na próxima aula. Eu acho que bibliotecas é um assunto que requer 2 encontros para fixar bem com vocês. Tá, o que eu estava falando para vocês, ó, tá aqui, tá no material. Logo, se tá aqui, tá no material. Né? Como criar um ambiente virtual. Então, eu estou ensinando aqui como você criar usando um arquivo TXT, onde vai definir as versões das bibliotecas que você tem. Ele instala todas de uma vez. Tá? Então, o que é um ambiente sem environment, ou seja, sem ter um ambiente virtual e com um ambiente virtual. Sem ter um ambiente virtual, você fica solto, você fica utilizando, instalando bibliotecas soltas em todo o seu ambiente, em todo o seu ambiente global. Com o ambiente virtual, o que é que acontece? Para cada projeto que você vai ter o seu conjunto de bibliotecas que você quer para aquele projeto. Porque você pode instalar um Pandas, uma versão do Pandas para um projeto, e no outro projeto aquela versão bugar. E aí você tem que instalar uma versão mais nova nesse segundo projeto, e aí essa versão, esse projeto 1, projeto A aqui, ele vai usar a nova versão do Pandas que você instalou, porque você está compartilhando num ambiente global para todo mundo. Né? Então isso não é o ideal. Aqui todos os projetos do seu pacote está dividindo esse ambiente. Aqui não, com o ambiente virtual você está protegendo. Eu acredito então que no próprio material do curso, eu citar aqui é porque no próprio material do curso eu mostro como criar um ambiente virtual. Né? Aqui. Pacotes externos. Bem, se eu não mostro, nos slides está mostrando, né? Mas o que é mais importante eu não mostro.
Mostro. Usando bem rapidinho. Mas o que é mais importante é você entender o que é um ambiente virtual. Até para um curso básico, nem todos os cursos básicos falam disso, mas você entender o que é um ambiente virtual. Tá? Você entendeu o que é um ambiente virtual. O que é um ambiente virtual para proteger o seu projeto com suas bibliotecas. Mas você pode criar, ó, dando esses comandos, por exemplo, Python-m, venv, ele vai criar uma pasta, um ambiente que vai proteger sua biblioteca, seu projeto. Então, depois disso você vai ativar esse ambiente, né, no Windows. No Windows você vai dar um Activate. E depois você vai dar vai criar um arquivo requirements.txt, né, com todas as bibliotecas que você vai utilizar e vai instalar todas elas de uma vez nesse ambiente. Beleza? Tranquilo. Aqui é só a ideia. Quando a gente for para a prática, aí eu mostro isso lá na prática. Beleza? Outra ideia aqui, só para vocês entenderem. Consumindo APIs. Galera, o que é uma API? Né? É uma interface que vai permitir tu se conectar com outros sistemas, né? A mais básica de todas, por exemplo, a requests. Você vai dar um request, um get em uma página, né? Por exemplo, se você der aqui vamos lá para início aqui, import. Vou importar requests. Então, o que eu estou falando lá? O response, uma resposta de requests. De quem? Eu tenho vários métodos. O get. Para quê? Para eu obter informações, por exemplo, dessa página. Né? https api github.com. Vamos ver aqui. Pode ser de qualquer página, tá? https acho que é api.github.com github.com/users. Vai existir uma resposta daqui. Esse response vai receber um conjunto de informações. Depois eu vou pegar esse conjunto de informações e transformar num padrão JSON. Quem não sabe o que é um JSON ainda, não se preocupe. É um padrão de formatação de arquivos. Né? Então eu posso pegar, por exemplo, chama aqui usuários. Né? Ele não pegou ali os users no GitHub, né? Recebe esse response.json, tá? .json, beleza? E aqui eu vou, por exemplo, imprimir users user 0, que é esse users aqui, ele vai retornar uma estrutura de JSON. Não precisa você entender agora, mas ele vai trazer o login, vamos dizer assim, pelo menos vou tentar, né, ver se vai funcionar, do usuário 0. Vamos ver. Pegou. Mojumbo, né? Ele foi lá nesse cara, nessa API, né? Existe um serviço lá chamado users. Esse cara vai retornar um response, né? Um get aqui, ó, é um objeto. Que objeto? Do tipo response, tá vendo aqui embaixo? Response. Aqui poderia ser R, response, o que eu quisesse, é o nome da minha variável. E esse objeto response, ele tem um método JSON, ó, que retorna aqui nessa estrutura JSON que a gente não estudou ainda, né? Pronto. E eu trouxe o login desse cara. Eu busquei isso aqui, essa informação na internet. O que é que eu estou querendo dizer? Eu quero ensinar a biblioteca requests para você agora,
Não. Eu quero que você entenda o que é simplesmente uma API. Certo? Eu buscar essa informação em outro sistema. Certo? Esse momento de hoje, essa aula de hoje é para que vocês tenham essa noção de todos esses conceitos aqui que a gente falou até agora. O que é PIP, o que é o módulo. Não vou voltar agora não, quando eu terminar eu volto. Aqui. Pronto. Imagina aí que tu agora quer criar a tua própria ferramenta. Tu agora tem o seguinte, tu tem um arquivo Python que tu vai chamar de geometria.py e aqui tu vai definir funções. Então definiu a área do quadrado, perímetro do quadrado, né? A área do quadrado é uma função que recebe lado e retorna lado vezes lado. O perímetro é uma função que recebe lado e retorna 4 vezes o lado, né? Beleza. Então eu posso ter várias funções aqui dentro de Geometry. Então lá em main, era isso que eu ia fazer aqui agora que eu estava esquecendo. Por exemplo, do jeito que eu estava fazendo aqui em teste, eu criei essa função main, início, eu posso importar teste aqui, né? Eu posso importar aqui teste. Deixa eu ver aqui uma import. Tá faltando importar, né? Teste. E quando eu faço isso, aí sim, lembra lá no início que eu não queria, eu vou ter teste.main aqui. Vai dar um erro, porque provavelmente vai dar um erro, porque deixa eu ver, vai dar porque eu não defini lá o args, né? Mas é só para mostrar isso aqui para vocês. É o que? É quando eu quero criar minha própria ferramenta. Eu estou criando minha ferramenta Geometry, tá? E lá no arquivo main eu estou importando Geometry e estou chamando um método de Geometry. Então, o que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou organizando meu código. Eu vou ter um arquivo Py, onde eu vou ter funções de geometria, um arquivo Py que vai ter funções de string, sei lá, eu vou organizar. Fica mais fácil de eu manter, né? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu tenho um problema, eu envolvo uma lógica puramente do meu projeto, sim, então eu crio meu módulo.py. Se não é uma lógica puramente, é uma tarefa fundamental, por exemplo, eu tenho uma questão matemática, vou trabalhar com arquivos ou com o que quer que seja, eu vou usar uma biblioteca padrão. Se eu já tenho lá uma biblioteca que trabalha isso para mim, eu não vou reinventar a roda, né? E se não é o caso, né? É uma funcionalidade mais complexa, aí eu vou utilizar uma API, né? Eu vou ativar aí meu VEnv, né? Eu vou ativar um ambiente virtual, eu vou instalar pacotes externos, preste atenção. Se eu estou trabalhando no meu projeto só com pacote interno, com coisas que já está no próprio Python, não vou me preocupar muito com essa questão de ambiente virtual, apesar de ser como eu recomendo, eu colocaria, tá? Tudo cria um projeto com ambiente virtual. Mas é necessário mesmo se você for trabalhar com APIs, bibliotecas externas, né? Request, NumPy, enfim. Então, ó, não decora. O que você precisa, principalmente hoje, é saber qual é a ferramenta que eu vou usar. E se já existe, eu vou estudar isso e vou pegar. E vou usar isso aqui. Aí eu vou estudar como é que eu uso essa biblioteca. Hoje em dia tem o Google, tem as IAs do mundo todinho aí. O que você precisa é compreender, entender código, saber onde... É ser mais um arquiteto do que um programador, de decorar código. Não vai decorar código, tá? Então o que é que vocês precisam saber com hoje? O que vocês precisam saber de hoje? Reutilizar código, organizar código. Né? Eu tenho um código aqui para criar, um projeto para criar com vocês, né? Do zero. Mas não deu tempo, não tem problema. Vamos marcar a próxima aula para amanhã ou para sábado. Pode até ser amanhã, tá, galera? Se vocês toparem, eu vou colocar lá as opções. Próxima aula, amanhã, sábado ou terça. Vocês vão poder marcar até mais de uma aula. Se for o caso, a gente dá até mais de uma. Então, próxima aula, amanhã, sábado ou terça, eu vou colocar essas opções. Ou até mesmo segunda, até domingo.
né? Eu vou colocar essas opções lá para vocês e os horários, e aí vocês votam no que pode, né? A que tiver mais voto, a gente faz. E você pode votar mais de uma. Beleza? Eu vou colocar lá. Então, o módulo, que é um arquivo Python, você vai ter funções, variáveis, classes. A gente não entrou em detalhes disso aqui, de tudo que você pode ter. Um pacote que vai ser um conjunto dessas ferramentas, onde você, para definir esse pacote, por exemplo, pode ser uma pasta com vários arquivos Py lá dentro, e aí você vai ter que ter um arquivo init.py. Uma biblioteca onde você vai ter vários pacotes com várias funcionalidades que você vai importar também, tá? Essa ideia aqui é só para conhecimento mesmo, não vou entrar em detalhes, é o que eu disse a vocês naquela hora lá, que a gente usou depois. Até só ficou dando erro na questão do arg, né? Depois eu vou olhar aquele código lá, porque que deu erro. Como eu importo esses módulos, aí eu posso importar todo o módulo, ou uma função do módulo, e aí eu uso essa estratégia aqui de, a partir de MEF, importe SQRT, né? Importe NumPy como NP, ou seja, para eu não precisar, eu estou dando um nome a NumPy, não precisar toda vez escrever NumPy. Eu tenho a minha caixa de ferramenta padrão, a qual eu preciso importar, mas não preciso instalar essas bibliotecas, esses módulos, né? É importante eu conhecer, lá no material tem muita coisa, né? Básico já tem, vocês podem olhar, pode até dar uma passeada no material daqui a pouco. Eu trago alguns aqui, o Randall, a Statistic, e trouxe outras também, né? Trouxe o SYS, né? Isso aqui são formas de você acessar o próprio sistema, né? O próprio sistema com comandos, né? Você sabe abrir a versão do Python dentro do seu próprio código, né? O pip, para você instalar essas bibliotecas externas, existe um site onde tem várias bibliotecas lá de Python que você pode utilizar, né, para análise de dados, para ciência de dados, para interface gráfica, para desenvolvimento web, para uso de API, para desenvolvimento de software embarcado, de tudo, galera, é para onde você vai. Para automação, que é a vibe do momento, para onde você quer ir. Esse curso aqui vai ter o básico, esse módulo 1 e módulo 2. O módulo 3 já vai te nortear para uma dessas áreas, que é a análise de dados em Python, né? Vai te nortear um pouco para uma dessas áreas. Aí a gente comentou sobre variáveis, sobre o ambiente, né? Variáveis de ambiente. A gente comentou sobre como proteger o seu projeto, né? Com um ambiente virtual, onde o teu projeto vai estar com as bibliotecas todas definidas ali dentro, uma vez instaladas dentro do teu ambiente, aquelas instalações, aquele pip ali, vai ser com as versões das ferramentas, das bibliotecas que você está utilizando. Isso aqui hoje foi um pouco teórico, né, galera? Eu até nem falei nada aqui, né? Eu não dei nada. Mas se você fosse dar qualquer import aqui, seria do mesmo jeito, né? Import math, por exemplo. E aqui chamar raiz quadrada. Mesma coisa, né? math.sqrt 25. Ele vai rodar esse aqui, tá? Mas vamos para cá. O uso de APIs, que é uma forma de eu conseguir acessar sistemas externos, né? Eu posso acessar o ChatGPT, né? Usar uma API para acessar o ChatGPT e, inclusive, fazer um prompt e enviar para o ChatGPT. É possível, né? Claro que tem uma configuração toda por trás disso e receber uma resposta do ChatGPT na sua aplicação, né? Então, aqui é só o que é uma API, eu só estou dando um conceito para vocês, isso é um mundo, né? Foquem onde vocês querem ir. Eu mesmo nunca desenvolvi o app com Python, nem posso dar um curso disso. Mas análise de dados, ciência de dados, já fiz muita coisa. Então posso ensinar muito do que eu aprendi, do que eu sei para vocês, né? Mas interface gráfica, muito pouco, mas posso usar o Streamlit para passar para vocês, como a gente vai estudar, né? Algumas coisas eu vou até estudar ainda e trazer para vocês do Streamlit,
que eu usei pouco ainda ele. Né? Mas posso sim trazer para vocês. Mas já não posso usar outras bibliotecas que eu não tenho conhecimento, né? Só sei que existe. Desenvolver web na minha vida só foi com Java. Né? Então aqui, o que é que você vai fazer, né? É uma lógica pura do seu projeto, né? É algo seu específico, é uma regra de negócio do seu projeto. Então cria um arquivo Py e cria uma função que vai resolver aquele problema. É uma tarefa fundamental que o Python já traz, não precisa instalar nada, usa a biblioteca padrão do Python, só importa, vê se já não existe isso lá. Não, é algo mais complexo, é uma API, é um sistema externo, é uma IA que eu vou usar, o que seja, usa um import para importar essa API, instala esse camarada e protege isso no seu ambiente virtual. Beleza? Não vai dar tempo para o que eu queria. Na próxima aula a gente não vai continuar o assunto aqui. Tá? A gente vai continuar em bibliotecas. O próximo assunto seria arquivo de entrada e saída. Eu não vou falar disso ainda, mas eu vou fazer uma prática de biblioteca. Eu achava que ia dar tempo de fazer isso pelo menos em 1h20, mas não deu. Já vem em 1h11 já. Então, dá uma estudada aqui, executa esses códigos, tá? Se tiver ficado claro do material. E na próxima aula a gente faz um projeto, uma organização de um projeto Python, usando VS Code. Ó, instalações, consumindo APIs e dados externos, tudo que a gente comentou. Dá uma estudada nisso aqui. E a gente na próxima aula vai criar módulos, pacotes e usar bibliotecas no Python usando VS Code, né? Vamos fazer isso. E aí, na aula seguinte a gente continua para o assunto de arquivos, beleza? Então foi bom, vou botar uma enquete. Foi bom a gente ter vindo hoje, porque senão na aula que vem não ia conseguir ter concluído. Vou botar uma enquete para vocês escolherem a próxima aula. Se sábado, se terça, né? Talvez até nos dois, se amanhã. Vou colocar os possíveis horários, tá? E aí a gente faz esse projeto criando um projeto em Python, né? Que eu comecei aqui, mas não deu. Aqui eu só mostrei os códigos, né? Que eu poderia ter mostrado, inclusive aqui. Vou até botar esse código aqui. Que ele rodaria normalmente, como a gente já rodou. Só para vocês terem acesso. Esse aqui não vai. Aqui vai dar o erro do... Beleza. Deixa eu tirar isso. Beleza? Só isso aqui. Só para vocês verem o código mesmo. Que aqui vocês não vão ter acesso, né? Tá no meu computador. Próxima aula a gente faz um projetinho aqui bem básico de uma calculadora que vai ter um módulo, que vai ter uma pasta. Até daria tempo aqui, mas eu iria consumir mais pelo menos uns 30 minutos de vocês ou mais, né? Que vai ter digamos que até uma mini biblioteca aí para vocês. A câmera tá aqui. É porque essa cadeira ela é assim. Tá? Uma hora eu acerto essa câmera. Não, já terminou. Deixa eu pegar aqui a lista. Eu sei que não conta, galera, mas façam, porque registra, sabe? A aula é uma comprovação. Então a gente vai criar uma lista de presença. Obrigado, galera, por terem
compartilhado hoje de vir. Você entendeu, né, Jonas? Você perguntou o VS Code não é por célula. Eu não sei se você viu, mas eu posso criar aqui. Do módulo 1 até qual a primeira utilidade do módulo 2. Não, por enquanto eu vou deixar no módulo 2 aí. Quando tiver algumas eu já vou fechando mais depois. Mas normalmente, pessoal, só vir aqui. Você viu, né? Porque eu posso, quando eu for criar um arquivo aqui, eu posso criar como... Esse é o formulário de inscrição, não foi mal. Eu posso criar um notebook. Aqui, né? Ele, quando diz a new file, eu posso criar aqui um notebook. Jupyter Notebook e tudo mais. Tá? Mas na próxima aula a gente vai fazer do zero. Né? A gente vai instalar uma versão do Python, enfim. De novo errado? Oh, Jesus. Desculpa, gente. Cadê? Lista de presença, curso de programação em Python. Não pegou, não? Ah, tá certo, né? É isso aí, não? O segundo. Vê se dá certo aí. Ah, valeu, valeu. Na próxima aula a gente... Próxima aula a gente continua. Valeu. Vou parar aqui, galera. E vamos decidir aí sobre o horário. Vamos decidir primeiro sobre o curso que vai ter. E o dia das próximas aulas, beleza? Deixa eu finalizar aqui. Valeu, pessoal!